Opa, beleza? Aqui é o Thiago, eu vou estar dando continuidade à série de vídeos sobre material design no Android, falando aí de App WideJet. Enfim, aqui são algumas, a gente dá algumas páginas que vão ser úteis aí no seu estudo, né? Essa aqui é muito importante porque ela mostra os tipos de App WideJet que a gente tem, que é Information WideJet, Collection WideJet, que é o que a gente vai estar abordando aqui, Control WideJet, que tem os botões de controle, né? E a Hybrid WideJet, que pelo nome você já entende que pode ser qualquer uma, mais de uma dessas aqui misturado, beleza? Essa página aqui é interessante, não tem nenhuma codificação, que ela só fala mesmo por que utilizar um widget, como utilizar, enfim. E as outras já é de configuração do widget, como implementar. Essa página aqui ela pode ser assustadora por causa da barrinha aqui. Mas não, o App Widget é muito simples de utilizar, né? A gente vai estar utilizando uma maneira aqui. Enfim, vamos lá para o nosso projeto, né? Eu com a nova política eu já deixei o Gradle setado e uma nova política não, eu já estou adotando isso já tem um tempo. E os XML todos setados, né? Eu acho que não vai afetar assim no entendimento. Só fique ligado que eu já adicionei aqui o Glide, você vai ver que a gente vai estar precisando do Glide porque o Fresco não vai estar conseguindo suprir uma necessidade nossa de download da imagem, que o Glide vai estar suprindo. E aí eu também coloquei o Event Bus, né, que é uma lib muito boa e frequentemente eu estou utilizando. Event Bus, para a gente realizar uma comunicação e mais para frente você vai entender. Aqui está o arquivo de configuração igual a gente tem um para o Search, né, que a gente fez na última aula, na última videoaula. A gente tem um para o Provider, já já eu entro nele. E o outro aqui que a gente tem são as classes que a gente vai estar utilizando aí. Um Provider, que na verdade esse Provider aqui ele vai trabalhar estendendo uma entidade que implementa o broadcast, né? Então ele vai ser a entidade nossa que vai estar respondendo as mensagens broadcast. E aqui um Factory Adapter, basicamente se você já trabalhou aí com o Cycle View, provavelmente você já, ou com o List View, é o nosso adapter, né? Ele é o invólucro do nosso adapter, ok? Que vai permitir a gente preencher a nossa collection no nosso Remote Views. E aí o nosso Car Widget Service que permite a gente utilizar o adapter, né, junto ao collection, né, que ele vai vincular esse adapter ao collection e aos dados que vão ser apresentados no collection. Ele vai ser chamado pelo service. Essa classe aqui é mais tranquila de implementar. Voltando aqui no App Widget Provide Info, que é o nosso arquivo de configuração, o que a gente tem aqui é o código é meio que autocomentado, em min-width, min-height, você entende que a menor largura possível, a menor altura possível, porque 350dp e 50dp que foi encaixou perfeito aqui no nosso caso, ok? Uh, Update Period Millis. O que você tem que entender é que o App Widget, a comunicação que tem entre o App Widget e a nossa app, que esse App Widget, na verdade, ele é como se fosse a miniatura da nossa app, mas ele não é a nossa app, ok? Ele é uma outra entidade. A comunicação ela é setada aqui, né, no update em quando que ela vai, de quanto em quanto tempo que ela vai acontecer, né? Esse 86 milhões aqui, enfim, milhões, 86 milhões, isso mesmo, é o período em dia, né? Quer dizer que ele vai realizar o update uma vez por dia, que ele coloca em milissegundos. Só que como esse trabalho é pesado, né, para o Android, ele gasta muita bateria, essa comunicação entre a app, o widget e a app, ele tem um tempo mínimo de 30 minutos, ok? Então, se você quiser fazer menos, num período menor, que eu não recomendo, e lá na documentação também não recomenda, aliás, o recomendado lá é uma vez por hora, né? Ou até mesmo uma vez por dia, ok? Então, eu vou deixar o link desse código aqui, né? Que é um alarme manejo que o camarada utiliza, que ele faz no tempo que você quiser, né? Mas você fique ciente que você vai drenar a bateria do cara, ok? Beleza, vamos voltar aqui no nosso projeto. O período em milissegundos, está aqui uma vez por dia. Preview Image. Se a gente voltar aqui, né, aqui está o nosso emulador. Aqui na versão 5, a gente tem que dar um hold on aqui, segurar, né, o widget e a Preview Image é esse aqui. Né. Antes do camarada colocar o widget, ele tem a visualização de mais ou menos como vai ser. O widget é acessado por aqui, no caso da P21. Beleza? Então a gente pode setar para o ViewMage. Eu estou meio lazy, né? Então coloquei o Camaro, que é um dos carros que a gente já tem aqui no nosso projeto. Então vai aparecer ele. Init é o layout que vai aparecer quando o widget estiver rodando. Né? Basicamente, quando tiver, por exemplo, vamos pegar um aqui de exemplo, que é o do Facebook. No Facebook é legal porque o do Facebook ele não fica pedindo página de configuração. Segura ele, ok? E só solta. Né? É isso aqui que aparece initial layout. Porque o outro layout é o keyguard layout. O keyguard layout, que é esse camarada aqui, ele aparece quando a tela está em lock. Quando a tela está em lock, é esse layout que vai aparecer. Que a gente vai acabar, eu só acabei
mostrando aqui que é possível ter ele, né, que ele tem algumas limitações de altura, né, ele vai utilizar a altura mínima, mesmo que você coloque outra, mas a gente não vai estar setando ele aqui não, beleza? É bem simples, você vai fazer tudo a mesma coisa, você só vai ter um layout com a altura limitada, mesmo que você utilize o mesmo layout do initial layout. E aí o resize mode, eu coloquei só vertical, mas você também tem o horizontal, ok? Se você quiser liberar o horizontal sem problema, você coloca o pipe horizontal e fica o vertical e o horizontal liberado. E aí o widget category, né? Com base em que a gente vai utilizar o initial layout ou o keyguard layout ou ambos, com base na sua categoria. Quer dizer que o nosso aqui, ó, home screen é quando a gente está aqui, né? No nosso host home screen. A gente pode criar outro host. O host é o camarada que é a entidade que deixa o app widget ser vinculado a ele, né? No nosso caso é o home screen ou o keyguard quando a screen está em modo de segurança, modo travado. No nosso caso aqui a gente tem o home screen e o keyguard como default, né? Como default não, como as opções, só que o home screen é o padrão, ok? Eu coloquei o keyguard novamente para didática, para mostrar que tem como, né, colocar ambos, enfim, com o seu layout, enfim. Tem que ter essa categoria para ambos funcionarem. Se você quer trabalhar no home screen, colocar esse initial layout, tem que ter o home screen. Quer colocar o keyguard layout, tem que ter o keyguard aqui na categoria, beleza? Então esse arquivo de configuração bem simples. Eu só vou voltar aqui e vou tirar esse camarada que eu coloquei só para mostrar mesmo. Ok. E o que a gente precisa? A gente vai precisar de, no nosso caso, a gente está trabalhando com collection. Eu vou estar implementando aqui uma forma que não é a mais fácil, mas também não é a mais difícil, ela é intermediária ali. A mais fácil seria com Configuration Activity, enfim, a Configuration Activity ela pode entrar em qualquer situação, não é mais fácil, mais difícil, enfim. A gente vai acabar abordando ela aqui porque ela não faz, não é uma coisa tão difícil, se você for lá ver na documentação, é bem tranquilo. Ela também não vai fazer efeito a gente utilizar a nossa app, do jeito que a gente quer utilizar. Okay? Mas a abordagem aqui já vai ser o suficiente, acho que já para você sair utilizando aí sem problema, enfim. Qualquer dúvida você bota nos comentários aí do blog ou do YouTube, enfim, do Facebook. Vamos lá. Primeiro implementar o nosso provide, a gente precisa aqui estender, né, uma entidade extends, deixa eu você daqui, que implementa o broadcast save, né, no nosso caso aqui, que é o eSave no caso, que é o app widget provider, ok? E aí ele tem algumas entidades algumas métodos que a gente tem que estar trabalhando. Eu vou trabalhando com dois, né, que é o onResave, ok? E o onUpdate. OnUpdate. Esse camarada aqui a gente vai trabalhando mais à frente como um filtro, ele sempre vai estar passando nele. E esse daqui é o método que é chamado logo na inicialização do app widget, quando ele é vinculado, né, ao nosso host, que no nosso caso aí vai ser o home screen. E ele é chamado depois que esse tempo aqui é disparado, né? Esse um dia aqui, por exemplo, até um dia que ele não foi disparado, ele dispara de novo. Lembrando que o mínimo é de 30 minutos, se você quiser fazer menos que isso, você vai ter que trabalhar com arm manejo. Beleza, né? Aqui vem o ID de todos os nossos widgets rodando, né? No nosso caso a gente vai ter um só rodando. Então a gente vai colocar aqui um for, ok? Eu vou colocar int e recebe 0. Como ele está com array, o length é estático, então a gente não vai perder nada em eficiência. Então esse i menor que app widget ids.length, ok? E aí i mais, deixa o super aqui embaixo, né? Depois da execução. Beleza. Agora a gente vai precisar mesmo de chamar outras entidades. Quando a gente está trabalhando com o collection ele precisa de um factory, um adapter, que é esse camarada aqui, né? Para esse camarada funcionar, a gente precisa de um service, que vai fazer esse intermédio de conseguir conectar ele ao nosso collection. E aqui está o service, a gente vai fazer o seguinte, vai começar por aqui, né? A gente vai ter que dar um extends, aliás, um implement aqui, remote views factory, ok? E aí a gente vai ter que implementar alguns métodos, na verdade são vários métodos, mas a gente vai estar utilizando poucos, se eu não me engano eu vou estar utilizando somente 3. Beleza, tem os métodos obrigatórios que a gente tem que estar implementando. Eu vou colocar aqui algumas entidades de instância, né, que vai ser o private contest, ok? Vou chamar de mContest. Um private list car, ok? Vou chamar de mList. A princípio são só essas duas. Se eu sugerir mais, eu volto aqui e coloco. No onCreate, eu vou ter a inicialização da nossa lista de carro, mas antes eu vou ter que ter um construtor aqui, né? Nosso factory, nosso adapter. Vou dar aqui public, né? Só recapitulando aqui o que eu fiz aqui, só para não passar direto.
No Adapters eu coloquei esse camarada aí, né? Car Widget Factory Adapter, porque ele é um adapter, basicamente ele é um adapter. No Fragment eu vou fechar aqui, que eu vou voltar aqui no Fragment ainda. No Provider, né, que eu já tinha do Searchable de busca, eu coloquei o Car Widget Provider, que é esse camarada aqui, né, que é uma das entidades mais importantes do nosso Provider. Aliás, todos são importantes, se elas não funcionam, né? No caso do Collection. O Collection não funciona. E aí, eu tenho um Service, né, que é o Car Widget Service, que é esse camarada que a gente vai estar implementando agora mesmo. Beleza, vou voltar aqui. Aqui eu vou ter como entrada um Contest, né? Vou chamar de Contest, e um Intent. Esse Intent ele já vai vir daqui do Service ali, que é o parâmetro de entrada do Service aqui, quando a gente for implementar, quando a gente for estender o remote Service, ok? Ele tem um Intent de entrada. E aqui a gente vai pegar o nosso mContest, colocar Contest, e a gente pode inicializar a nossa lista aqui no onCreate, que é chamada apenas uma vez. Só um detalhe, lembrando que lá na nossa MainActivity a gente tem um método, né, que a gente pode acessar depois que a gente cria o objeto da MainActivity, ok? Um método que gera os carros, que é o getSetCarList. A gente vai estar utilizando ele aqui. Lembrando que a gente ainda não está trabalhando com a conexão, no caso, dados vindos da web, mas essa implementação dessa interface, tanto do Provide, do App Widget, quanto do Search da última aula, não influencia em utilizar ou não entidades da web. Né? Vou te mostrar onde é que você vai fazer o trabalho pesado, né, carregar da web, mas a ideia mesmo é só você ver como é que funciona, né, de colocar a interface, que é a principal parte. Depois a web você faz tranquilamente, sabendo aonde você vai chamar os dados da web. Né? No nosso caso aqui vai ser no DataSetChange ou aqui no ViewAt, GetViewAt, mas enfim, daqui a pouco eu volto aqui. Vamos pegar a lista de carros, 10 carros, né, para inicializar, beleza. Métodos que a gente tem que ficar ligados aqui, o getCount, né, se você deixar zero ele não vai mostrar nada na lista, então a gente pega o nosso mList.size, ok, que é a quantidade que a gente tem. Esse aqui a gente já vai voltar, é um importante também. O type é a quantidade, é o tipos, né, a quantidade de tipos diferentes de views que a gente vai estar trabalhando. A gente vai estar trabalhando com um só. Né? Se deixar zero também não aparece a lista, tem que colocar a quantidade máxima, que é 1, no nosso caso aqui, vai ter só um tipo de view. Aqui é o position, né? Mas aqui é opcional, tanto faz. Os outros simplesmente não precisa mexer, somente depois a gente vai usando nos DataSetChange e no GetViewAt. Beleza? Por enquanto é isso aí, já estamos com o consultor setado. Agora a gente vai ver o seguinte, vamos copiar aqui, vamos lá no Service. O Service é bem menorzinho, né? A gente vai dar um Extends Remote Views Service, ok? E aí tem um método obrigatório, né? Que é o GetViewFactory. Basicamente é new, né? Call Widget Factory, primeiro parâmetro aqui é o contexto, só coloca this, o segundo é o nosso intent. Pronto, o Service a gente não precisa voltar mais aqui, ele está conseguindo fazer a nossa linkação aí, o nosso link do adapter ao collection, né, ao nosso remote views. Beleza, aqui está feito, né? Agora a gente volta para cá, para o provider, para implementar as entidades necessárias. Né? Primeira coisa, a gente tem que ter a implementação do service, né? De como é que a gente vai vincular, né? Fazer o service funcionar para vincular esse camarada ao nosso remote views. A gente vai ter um intent aqui, né? Vou chamar de it service new intent, ok? E aí o contexto, que vem como parâmetro de entrada contexto, e a classe, né, do service car widgetService.class, ok? E o que a gente vai precisar de fazer um filtro do ID do app widget que a gente vai estar ligando o service, que está nesse array aqui. A gente vai ver o seguinte, itService, put este, e a gente vai utilizar uma key para ID de app widget service, app widget ID, que é padrão, que vem do app widget manager.extra app widget ID, né? Essa é a key, e app widget IDs na posição i, que é o próprio ID, né, do widget que está sendo utilizado. E aí vem a parte interessante, que a gente vai ter que acessar o Remote Views. Para a gente ter um controle, né, a gente não vamos dizer assim, não barbarizarmos lá não fazer uma bagunça com as widgets, com as app widgets, a gente tem um controle, a gente tem um acesso muito limitado às views dos nossos layouts, ok?
E para isso, para essa limitação existir, a gente tem que estar utilizando o Remote Views, okay, para acessar as entidades do nosso layout, do nosso AppWideJet. Então, o Remote Views ele é como se fosse um invólucro, né? Ele é o wrap, que permite a gente acessar os views do nosso layout, views que a gente tem no nosso app. A gente poderia fazer várias coisas dentro da nossa app, mas de forma bem limitada. Então, vou botar Remote Views, New Remote Views, né? O primeiro parâmetro é o package name, então a gente pega aqui context.get package name. O segundo é o layout que a gente vai estar utilizando aqui, né? O layout a gente vai estar acessando as views. Então é r.layout, no nosso caso, AppWideJet Collection. Vou abrir esse layout agora para mostrar como é que eu fiz. Vamos abrir o layout primeiro. Res, layout, AppWideJet Collection. O que ele tem? É nele aqui que tem que ficar ligado o que é a coleção, ok? Só um detalhe, coleção, vamos voltar aqui, coleção no AppWideJet, né, para trabalhar com o AppWideJet, são esses camaradas aqui, ó, List View, Grid View, Stake View e Adaptive View Flipper, ok? No nosso caso a gente vai trabalhando com List View. Voltando aqui, nosso projetinho, como é que está o nosso AppWideJet Collection, que é o layout principal. Ele tem um linear layout como root, e abaixo do linear layout, né, tem uns 3 filhos diretos, que é o relative layout, que ele vai trabalhar como se fosse a bar, né, como se fosse um toolbar, que é o nome da app, né, e 2 views que vão trabalhar como sendo botões. Um de update, que vai permitir a gente atualizar os nossos carros que estão aparecendo no nosso AppWideJet. Seria como eu estaria simulando aí o que seria buscar os dados na internet, ok? E o outro é que vai abrir direto a activity principal, né, na nossa aplicação no Car Fragment, mostrando todos os carros. Beleza? E aí vem o nosso collection, né, o que o AppWideJet trabalha como collection, que é o nosso list view. Aqui está o ID, a gente vai usar ele frequentemente, né. Eu coloquei uma forma aqui muito ineficiente de trabalhar com views, né, com layout, que é trabalhando com peso. Você não deve fazer isso. Mas no nosso caso eu não tive escapatória, né, foi o jeito mais tranquilo que eu achei de arrumar, que foi colocar a altura aqui vazio e o peso o restante, ok? Para pegar o restante. E a gente tem um teste view aqui, que esse camarada aqui ele vai ser utilizado, se a gente voltar aqui, eu acabei não setando ele aqui ainda, vou setar ele aqui agora mesmo. Ele vai ser utilizado para quando aqui estiver vazio, né? Teoricamente ele seria utilizado para quando não tivesse retornado nada, mas na verdade ele vai ser utilizado para quando, enquanto estiver carregando, eu vou mostrar carregando no lugar da lista vazia, ok? Para o usuário. Então beleza, esse é o nosso layout, 3 elementos filhos, direto. Esse aqui vai trabalhar com o relativo layout, vai trabalhar com um toolbar. Esse aqui é a nossa coleção e esse aqui é o que vai aparecer enquanto esse camarada estiver carregando, beleza? Voltando aqui no nosso provider, né? Como é que a gente vincula essa ligação aqui do CEFs, né? Esse intent ao nosso remote views. A gente vai vir aqui views.set remote adapter, né? E esse ID, o primeiro parâmetro é o ID da nossa collection, r.id.lv collection. Se a gente voltar aqui, você vai ver que ela tem um ID, ó, lv collection. E o segundo parâmetro é a própria intent, ok? IT service. E agora como é que a gente vincula aquela questão de ter a lista vazia e ter o outro elemento aparecendo, enfim, a gente vem aqui, views.set empty, no nosso caso ele vai trabalhar como load, mas aqui ele chama de empty. Int, no caso aqui é o ID da nossa collection novamente, lv collection, e o ID daquele teste view, r.id.load, tvload, vamos conferir aqui, tvload é o ID. Ok, essa parte então já está configurada, que é a parte do CEFs. Agora o que eu quero fazer é colocar o listener de clique nesse botão aqui, ó, o botão de update, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar um outro intent, ok? Esse intent eu vou chamar de it load cars, vou chamar aqui new intent, ok? E esse intent ele não vai abrir, na verdade ele vai abrir essa entidade aqui, ó, esse próprio provider. A gente vai dar uma mensagem de broadcast, ok? Só recapitulando. Esse AppWideJet Provider ele é responsável por responder as mensagens de broadcast enviadas pelo AppWideJet, ok? Porque eles se comunicam por meio de mensagens broadcast. Por isso que ele implementa o receive, o broadcast receive, ok? Então, aqui entende primeiro o context, né? O segundo, a classe, né? A gente vai estar voltando aí, que é o CarWideJet Provider. A gente vai estar voltando aqui, porque a gente vai estar realizando o filtro aqui no receive, class. E a gente vai precisar de um action, né? A gente vai ter que mudar a ação, porque a gente vai ter mais de uma entidade chamando aqui para a gente estar realizando o filtro. Então tá it load cars set action, ok?
e eu vou chamar um action, vou colocar um action chamado load cars, que eu não criei ainda, vou criar aqui agora. Vou vir aqui, vou colocar public static, public static final string, e vou colocar aqui load cars, ok? Só copiar aqui, que eu vou fazer essa configuração mais uma vez. Vou copiar o package, né, para deixar único. Ok, então está definido aqui. Só que além desse load cars aqui, como action para a gente renderizar o vídeo, a gente vai precisar do ID, né, da app widget que a gente vai estar realizando o load. Então a gente vai vir aqui de novo, it load cars.put extra, né, e aí para evitar a fadiga a gente vai ter a mesma configuração aqui de setar o ID, né, do widget que está sendo utilizado para o upload não, atualização, update. Beleza, só que a gente não trabalha somente com intent agora, a gente vai ter que voltar e trabalhar com um pend, voltar não, né? Com um pend intent. Aliás, a gente trabalha com um pend intent o tempo todo. Pend intent, né, que vai ficar ali preparado esperando o clique, a chamada, a ação, aliás. Vou chamar de PI load cars, ok? O nome é bem autocomentado do que ela é, né? No nosso caso aqui não vai ser ativo, vai ser get broadcast, que a gente vai estar chamando aí uma intent que vai ativar um broadcast. O primeiro parâmetro é o context, né? O segundo parâmetro é o request code, que é muito comum naquele activity result, né, das nossas activities. Vou colocar 0 porque eu não vou estar utilizando ele. O segundo é o intent, né, que vai estar aí acionando o broadcast, que no nosso caso é o it load cars. E o terceiro é flag. No exemplo ele utiliza o update current, mas vou colocar 0 porque não fez efeito nenhum no nosso caso, né? Então pend intent flag 0. E aí agora a gente tem que vincular, né, ao clique daquele meio de view que a gente não vinculou ainda. Então a gente vai views.set on click pend intent. O primeiro parâmetro é o ID da view, né, que é nosso no caso image view. O segundo é o pend intent. Já vou colocar o pend intent aqui, né, PI load cars. Aí a gente volta aqui, a gente já vem com o ID dele aí ver a update collection, né, desse botão aqui, desse image view. Então a gente vem aqui r.id.iv update collection. Aqui já está feito, né? O outro botão que a gente tem é o de open, é o que vai abrir a activity direto, né, a activity principal. Então para evitar a fadiga a gente vai fazer o quê? Copiar aqui, ok, Ctrl C, Ctrl V, deixa eu tirar esse espaço grande aqui, vou colocar só open, beleza. A gente não vai precisar de action e nem do ID dessa vez, a gente vai direto para activity, a gente não vai realizar esse filtro lá, né. Pend, aqui eu vou colocar PI open, deixa eu colocar aqui, tem que corrigir também, né. Vou ver aqui PI open. Basicamente é quase a mesma coisa, só que aqui a gente vai estar abrindo um main activity, não é um broadcast mais. Criar um intent que vai abrir o main activity, então um pend intent que em vez de chamar um broadcast, vai ter um intent broadcast pendente, vai ter um intent activity pendente, ok? Não, activity. Ok, e aí é o mesmo contexto, request code 0, o intent que vai estar utilizando para abrir o nosso main activity, e o flag, no nosso caso, também é 0 novamente, não vai estar utilizando. E aí o view set on click pend intent, aqui a gente vai alterar aqui aí v open, né? Não é mais o update, open app, aqui também já alteramos, beleza, mais um botão setado. E agora vem a parte um pouco chata, que é a questão de quando tiver a lista no collection, lembrando que a gente tem uma lista view que vai ter uma lista nela, a gente não pode setar direto em cada item, né, no item, no filho de um collection, questões de clique como a gente fez aqui, ó, né, a entidade de clique como a gente fez aqui. Na verdade, a gente trabalha como? A gente vai setar um pend intent template, aqui a gente vai setar um só, que ele vai ser utilizado com cada intent de cada item que a gente vai setar lá no nosso factory. É um pouco complicado, mas quando eu fizer aqui vai ficar mais fácil de entender. Então vamos criar, né, uma outra intent que eu vou chamar de it filter car, ok? New intent. Aqui vai ter o context e o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer igual a gente fez aqui, a gente vai abrir esse broadcast, né, esse car widget provider, porque nele a gente vai estar realizando o filtro aqui, né, no receive, e vai estar abrindo o activity para então abrir com o carro correto, o carro que foi clicado, né. Então a gente tem aqui o nosso context, ok? E o nosso, deixa eu evitar a fadiga,
a classe que a gente vai estar abrindo aí com a ativação do intent. Beleza, só que aqui agora a gente não, diferente, a gente não precisa do ID, né? Mas a gente vai precisar de um filtro, de um action. Então eu vou copiar aqui, eu vou colocar mais um aqui, vou dar só um Ctrl D e vou colocar filter car. Ok? Filter car. E só para adiantar, eu vou colocar um filter car item, né? Que vai ser utilizado depois no nosso factory ou no nosso adapter. Enfim, coloca o filter car aqui, para a gente poder filtrar lá no save. E vamos já para a criação do nosso pend intent. Pend intent, vou chamar de PI filter car. Opa, aí tem pend intent. Também get broadcast, ok? Para evitar a fadiga, eu poderia fazer só copiar essa parte aqui. E eu vou fazer isso. Depois botar o filter car aqui, ok? A chamada é a mesma. E aí, como é que a gente faz ele ser um template? A gente pega views, ok? Set pend intent template. Primeiro ID é o ID da coleção, né? Vinculado aí ao pend intent. O segundo é o pend intent. O ID da coleção é ID LV collection, ok? É onde o pend intent vai estar afetando aí. O segundo afetando não, né? Onde vai ter as entidades internas aí, né? Que vão estar recebendo um clique e vão estar acionando esse page intent. O segundo é o próprio page intent, ok? E já setamos aí nosso template. Depois o restante do código tem que vir aqui no factory, ok? Só uma coisa, para a gente setar agora essas características, essas alterações realizadas, a gente tem que vir em app, o widget manager, que foi aqui o parâmetro de entrada, e colocar update app widget, primeiro parâmetro é o ID, app widget IDs, ok? Lembrando que a gente pode ter mais de um widget rodando, então cada uma tem o seu ID, IDs, e aí as views, né? O remote views, né? Que vão estar recebendo aí as características e atualizações que a gente fez aqui. Teoricamente aqui é o suficiente, né? Para estar executando, depois a gente volta aqui. Vamos primeiro vir para o nosso widget factory adapter, ok? Até aqui tudo ok, estamos inicializando a lista, contexto, beleza. Vamos já para o nosso, então, get view at, perdão. Já vamos começar com o remote views, vou chamar de views, e a gente vai estar acessando agora o item, né, new remote views, context, package name, get package name, e aí o layout, agora o layout é outro, é r.layout.app widget item, né? Já vou abrir ele aqui já. Basicamente é um layoutzinho simples de item de list view ou de recycle view. Relative layout, ok? E aí eu tenho background, enfim, page. Eu tenho um image view, né, que é a imagem do carro, 50 dp. Tem um test view, que é o modelo do carro, e tem um test view que é o brand, é a marca do carro. Tudo aí vinculado, posicionado de acordo com o relative layout, né? De view para view. Beleza, nada demais. Ok, vamos voltar aqui no nosso fact, opa. Voltando aqui. Vamos acessar, na verdade, vamos alterar. Lembrando que aqui a lista já está preenchida. E aqui a gente vai passar por item da lista. Vamos agora setar o nome do modelo do carro, né? Como é que a gente faz? A gente pega views, set, views, set, test, view, test, primeiro item aqui, o parâmetro é o ID do test view, id.tvModel, ok? E aí a gente acessa o item da lista, nlist.get, lembrando do position, igualzinho no base adapter, position.getModel, ok? Já setamos aí o valor daquele view lá do item, e ele está falido, só Ctrl D, brand, e coloca brand aqui também, né, que é o ID lá do test view. E aí a questão da imagem é um pouco mais complicada, porque desde a última videoaula a gente já começou a trazer imagem da web, né? Então o que a gente vai fazer? Por que eu utilizei o Glide? Só para
não evitar problema, Ctrl C, Ctrl V, já coloco o return views aqui. Por que eu utilizei o Glide? Porque o Glide ele vai permitir a gente realizar o download da imagem de forma síncrona, ok? E pegar o bitmap direto, na verdade o download do bitmap. Então a gente vem aqui, né, nessa página Load and Cache on Background Threads, a gente tem aqui a chamada Download On, e a chamada a gente precisa essa daqui, ó, o código, ok? My bitmap ele vai fazer o download síncrono, então ele vai fazer o download, tem que estar fora da thread principal, que é o caso que a gente precisa, né? Que é esse daqui, ok? E aí a URL, enfim, application context. Application context vai pegar aqui o m context.get application context, aqui já está realizado. Só tomar cuidado na hora de pegar o URL. Se você viu o último vídeo, o vídeo do fresco, né, que eu coloquei, não o último vídeo que eu coloquei, mas o vídeo de imagem, que é o do fresco, a gente pega como a imagem, né? A gente tem uma entidade chamada data.url, né, que tem um método chamado getURLCustom, porque na verdade a URL que a gente tem hoje setado no objeto não é a URL que vai carregar a imagem, é a URL que permite a gente setar, pegar o tamanho da imagem correto, a imagem com o tamanho correto, perdão. Então a gente vem aqui mlist, ok? Get position, então get URL follow, e a gente tem mais um parâmetro aqui que é o tamanho, né, que a gente vai estar setando, para a gente poder estar buscando a imagem correta. Esse camarada aqui que vai realizar o filtro na URL e pegar a URL correta para a gente realizar o load, né? Vamos fazer o seguinte, vai ter outra entidade aqui para a gente poder trabalhar com 50 dp. Private, vou colocar size, vai ser int, e aqui no construtor eu vou fazer o seguinte, vou ter um float chamado scale, que eu vou pegar aqui no meu mcontext, o meu get resource, então get display_max, então density, ok? E aí eu vou pegar o meu size, que vai receber um cache int desse cálculo aqui, que é o padrão aí de conversão, 50 dp, que é 50 vezes scale, mais 0.5 f, você coloca f para ser float, porque o ponto flutuante padrão no Java é double, né? Então size, volta aqui está 500, no nosso caso é 50 dp, ok? Deixa eu fechar aqui e ele vai dar alguns compliance, ainda não, porque tem um erro aqui, mas quando der esse erro aqui ele vai dar uns compliance que a gente tem que colocar esse camarada dentro de um try-catch, sem problema, né? Então até aqui tudo bem, a chamada aqui é síncrona, o que quer dizer? Ele vai começar a baixar aqui, ele só vai para a próxima linha depois que ele retornar o bitmap aqui, okay? Porque ele é síncrono. Então como é que a gente seta? Ele pode ficar tranquilo que a gente não vai ter problema de ANR, tá? Porque ele está fora da thread principal. A gente tem que setar agora esse bitmap dentro da nossa imagem, né? Que está aqui no nosso AppWidget Item, ok? Que tem o ID IVK. Então a gente volta aqui e acessa views.setImage bitmap, RID, que é o ID do image view, IVCar e o bitmap, myBitmap. Aqui já está ok, já está setado. Só tem uma coisa, volta aqui, você lembra que a gente setou, né, o nosso page intent, o nosso template, para ser vinculado a outras intents, para poder realizar então um filtro, né, na hora de o filtro de saber qual foi o item que recebeu o clique, junto com esse template aqui. Então a gente vai criar aqui agora, né? Você vê que aqui a gente tem uma entidade chamada setOnClick page intent, a gente tem outras também, ok? Primeiro a gente vai criar um intent, vou chamar de it filter, ok? Filter, new intent, que a princípio vai ser vazio, não vai ter nada aqui. O que a gente vai ter aqui na verdade é o it filter, vamos lá, put isso, e aí vem aquele camarada lá do car, né, widget provider, filter, car item, e o nosso cara aqui tem uma entidade, né, tem uma entidade que é sempre única, que é a URL que a gente vai estar utilizando, meio gambiarra, mas funciona, é a URL do nosso objeto, da imagem, ok? Então a gente vai estar utilizando ela aqui, a gente vai vir aqui e pegar, porque a gente vai estar utilizando essa URL para saber qual foi o carro que recebeu o clique que a gente abriu aqui, tinha correto lá na nossa app. Colocamos aqui, beleza. Agora a forma de vincular é bem tranquilo. A gente pega o nosso views.set click fill intent, ok? Coloca o RID aqui da entidade que vai estar recebendo o clique, que no nosso caso, se a gente vem aqui em AppWidget Item, o nosso container ele tem um ID, né, o seu relativo layout, que é o RL container. Então eu vou colocar o ID dele aqui, não é o ID do collection, ok? E aí o nosso intent, né, o IT filter. Dessa forma aqui já está vinculado, né, ao nosso template de page intent. A gente já retornou aqui, beleza?
Aqui aparentemente está tudo ok. Vamos só voltar aqui e recapitular alguma coisa. Não, aqui está tudo ok. Lista iniciada, count. Ok. Beleza, agora a gente vai voltar aqui para o WideJet Provider e mexer no onResave. Ok? Começa pulando algumas linhas aqui, né? E a primeira coisa que eu quero aqui é acessar o meu Manager, Project Manager, App Manager. Como é que a gente faz isso? Project Manager, Get Instance Context. Ok, e eu vou verificar. Agora eu realizo o filtro, lembra dos 7 actions que eu coloquei embaixo. A primeira coisa que eu recomendo é verificar se o intent não é nulo. Diferente de nulo, eu continuo. Beleza, agora eu verifico aqui. A primeira coisa, load cars, vai ser bem simples. O que eu vou fazer? Intent.getAction.equals ignore case, e aí eu boto só o load cars, se for ok. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu app, widgetmanager.notify app widgetview.data.change. Primeiro ID é o ID do widget, o segundo é o ID do collection. Ok? Primeiro ID do widget a gente tem que acessar ele aqui, né? App, eu vou colocar um int aqui, app widget ID, lembrando que está em intent, get int extra, né? Volta aqui no load cars, aqui está o acesso a ele, ok? E a gente tem que colocar uma opção se der errado. A opção é padrão também, vindo do App Project Manager, que se chama Invalid App Project ID. Ok? Dando tudo certo, né? Se o nosso App Project ID for diferente desse App Manager Invalid ID, a gente chama aí o Notify widget view.setChange, que basicamente ele vai acionar esse método aqui, ó, dataSetChange, que logo depois dele é acionado novamente o getViewAt. Então a gente está atualizando aí a nossa lista, né, seriam com novos carros, no nosso caso. Para onde entrar aqui App Widget ID, o segundo é id.lv collection, né, que é o ID da nossa coleção. Beleza, né? Como a gente não vai estar baixando nada ainda da web, porque, enfim, eu não implementei essa parte ainda, esse aqui é o método que recebe o cálculo pesado e esse aqui também, você pode baixar à vontade, sem problema. Tanto que a gente está baixando aqui, né, de forma síncrona a imagem, ok? Mas o que a gente vai fazer aqui para dar uma simulada é chamar um collection, né, a entidade collections.shuffle, né, que vai permitir aí, então, a gente criar uma lista reordenada, né, misturada. Então, mlist, ok? E aí a semente, a gente coloca o new random aqui. E tá, beleza, já é o suficiente para simular. Né? Volta aqui no provider. Beleza. Se não for load cars, se não, se. Aliás, chamar atenção para o sinal se, tem muito código que está chegando para mim, que a galera utiliza se, quando na verdade é para usar se não se. Ok? Isso aí deixa o código um pouco mais eficiente, mas enfim. Intent get action. E aqui é filter car. Ok? Aqui a gente não precisa do ID, na verdade a gente vai precisar o seguinte: pegar a string, né, que é o URL for, que vai ser o identificador único do nosso carro, intent, get string extra, no nosso caso aqui é filter car item, ok? Então vou criar uma nova intent, tem que criar uma nova intent, porque a gente vai utilizar essa intent anterior aqui, ó, aqui no super, ok? Se chama de it apenas, new intent, e aqui a gente vai abrir context a nossa activity, main activity.this class. Então a gente vai estar abrindo, vai estar ligando um filtro lá. Daqui a pouco eu vou para lá. Então, it.put extra, aqui está filter car item, novamente o URL for, okay? E a gente vai dar o start activity que vem do context, né? Start activity. E você vai ver que se você deixar assim vai dar erro, não vai funcionar. Porque a gente não está dentro da activity, dando start activity dessa forma, sem setar uma flag de do teste, né? Então a gente vai fazer o seguinte: it.setFlags, a gente coloca aqui, ó,
intent.flag new task. Dessa forma aqui vai funcionar sem problema. Ok? Então beleza, teoricamente está ok. Só que a gente tem lá para activity, agora a gente precisa de realizar um filtro, né, para poder abrir a activity correta. No caso, a activity do carro que foi clicado. Então a gente vai voltar aqui, vai no main activity. Eu vou vir aqui é o onCreate, tá? Eu vou criar um onZoom aqui. Beleza. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a verificação. Né? Primeira coisa, getIntent, se o intent for diferente de null, e getIntent, ponto, get string extra, né? Get string extra, e a gente coloca o nosso car, né? A gente não pode usar o action aqui, porque eu não setei o action lá, eu setei, na verdade, foi uma key para acessar um valor. CarWideJet provider filter car item, ok? Se for diferente de nulo, beleza? Entrou aqui, primeira coisa que eu vou fazer é acessar, na verdade, esse string, da seguinte forma, eu vou acessar na verdade o car, ok? Vou criar um car aqui, new car, e nele eu vou ter set URL follow, que vai vir desse intent aqui, beleza? Ok, aí você só não esquece de depois fazer assim, set intent nulo, porque de repente se você ficar navegando pela app e acusar e realizar a chamada a um zoom novamente dessa activity, que isso vai acontecer, ele vai fazer isso de novo, vai carregar uma activity que você não queria que tivesse sido carregado, sendo que você já tinha carregado antes. Então seta como nulo, que aí esse intent já vai embora, beleza? Até aí tudo bem, aí eu vou explicar, né, porque a gente utilizou o Event Bus, o vídeo do Event Bus está aí embaixo, beleza? Para você entender como é que ele funciona, mas é bem simples. A gente vai enviar esse Event Bus lá para o nosso car fragment, porque na verdade você está trabalhando com fragmentos. Então a lista que está sendo apresentada na verdade agora é a lista que está no fragment, não na activity. A gente fez o filtro na activity para agora enviar os dados, né, filtrado para nossa fragment. Então é o seguinte, Event Bus, né, get the flow e post. Até hoje não tem ninguém registrado para ouvir esse evento. Né? Vamos colocar aqui só o car, ok? Ele é uma entidade que é de object. Beleza, a gente vai lá no fragment, car fragment, ok? E aqui logo depois de um create eu vou fazer o seguinte, vou criar um on attach. Eu vou sobrescrever um on attach e vou fazer o seguinte, if não, né? Vou colocar aqui eventBus.getTheFlow.register. É só colocar o disk que eu estou registrando esse fragmento para ouvir agora, ok? E você vai notar que eu tenho uma variável do tipo activity, uma variável de distância do activity. Eu vou pegar essa activity aqui. Por que eu vou estar fazendo isso? Com o getActivity, cara, a gente vai ter muito problema. Ele não estava passando com o getActivity, ok? Mas com o activity ele passou. Tem uns Stack Overflow explicando porquê, mas enfim, eu não entendi muito isso. Eu vi que realmente não estava funcionando e eu já tive esse problema antes, né, de ter que pegar o Activity no OnAttach, inclusive na app do blog. Beleza, e agora a gente tem que colocar o listen, né? Public void on event, o listen do event bus, que vai ter como carros trabalhando, o carro como padrão de entrada. Né? E eu vou fazer o seguinte, for, por que for? Se a gente vai trabalhar a lista que está vinculada aqui nesse car fragment, para passar item por item, né? No nosso caso a gente está trabalhando com banco de dados, para ver se a gente encontra o carro que foi clicado. Recebe 0 e menor aqui mlist, você lazy que agora sai, e mais, e eu vou fazer a verificação. Né? Lembrando que o nosso caso só tem uma coisa, a URL única da imagem, que a gente consegue identificar unicamente cada carro. Então a gente vai ter aqui mlist.get na posição i, ok? .get URL follow, equals ignore case, ok? car.get URL follow, ok? Só que isso aqui também não é o suficiente, porque como a gente está trabalhando com o view pager, ele vai carregar pelo menos já 2 fragmentos se tiver mais de um fragmento. E pelo menos. Então a gente vai ter outro fragmento já rodando esse evento, porque a gente vai colocar esse um event aqui no car fragment, que todos os outros fragmentos, luxury, old, popular, sport, eles eram de car fragment, então eles vão estar colocando esse camarada também. Como já vai ter pelo menos 2 fragmentos carregados, ele vai carregar esse camarada 2 vezes. A gente tem que fazer um outro filtro para carregar esse camarada somente quando ele estiver dentro do car fragment. O que a gente faz? A gente dá um this, ponto,
class, não, get class, ponto, get name, ponto, equals ignore case, ok? E aí vem car fragment, ponto, class, ponto, get name. Somente dentro do car fragment a gente vai conseguir, deixa eu colocar um E aqui, acessar esse código, né? E acessando esse código a gente faz, a gente dá vou colocar aqui, intent, it, new intent, dá um get activity direto, né? New intent, aqui eu vou colocar o context, que é o activity, né? Não a get activity, m activity, e a activity que a gente vai abrir, que é a car activity, class, ok? E a gente tem que colocar o carro, lembrando que a gente não coloca esse carro aqui, porque ele só tem a URL, o objeto carro que está completo é o objeto que está na lista, né? Então a gente vem aqui em t.put, você pode colocar, lembrando aí, sem problema, por causa do parcelebo que a gente implementou, né, lá nas primeiras aulas, mlist.get na posição i, ok? E aí, mActivity.startActivity, só coloca o nosso intent. Teoricamente ele deveria estar funcionando, né, sem problema aqui agora. Beleza, né? Só um detalhe, então onInit a gente registrou, ok? Tem uma parte muito importante que eu passei, que eu ia falar com você, eu tenho que voltar aqui agora, que é a questão do Android Manifest, né? Vamos voltar aqui. Lembra que a gente está utilizando o Service e Provide. O Provide está funcionando, no nosso caso aí, é o CalWidget Provide. A gente tem que ter essa tag setada, que é a tag do Broadcast Save, né? Do Save, no caso, né? E a gente tem o nome dela aqui, CalWidget Provide, que a gente tinha setado. E a gente tem que ter um intent filter, nesse caso aqui, do update, ele vai responder, no caso, na hora que a gente vincular, né? A primeira vez que a gente colocar o WhiteJet no nosso host, que no nosso caso é o home screen, ele vai receber essa chamada aqui, ok? E aí ele vai entrar no update desse camarada aqui, né? Que é aí que ele vai fazer a primeira construção, ok? Da nosso WhiteJet. Beleza, e dentro desse save a gente tem que definir quem vai ser o arquivo de configuração do provider, né? Que é muito similar ao que a gente fez lá com o search da última aula. E a gente coloca o metadata, né, com esse name, né, que é esse name que identifica que a gente está trabalhando, no caso, com o arquivo de configuração do provider do AppWidget, e a gente coloca o recurso, né, onde que ele está, novamente igual no search, ele fica dentro do folder XML, ok? E aí ele fica, a gente vincula aqui para a gente falar para o Android qual arquivo vai ser utilizado, e aqui está o do service, ok? Você coloca aí, eu coloquei o enable to, mas você não precisa colocar, você coloca ele do jeito que você quiser. Comigo funcionou, você nem precisa setar ele. Enfim, coloquei CalWidget Service, que é o nosso service que a gente tem aqui. Tem que colocar ele aqui no service, senão não funciona também. E aí, qual é o permission que a gente tem que setar nele, né? Que é o Bind Remote Views. Se também não colocar ele, também não funciona. Okay? Então essa é a configuração do Android Manifest, que é a mesma que está na documentação do AppWidget. Ok? Beleza, aparentemente agora vai estar funcionando, né? Tomara que não dê nenhum exception, vamos rodar. Take a while. Aí abriu aqui, não tem efeito nenhum, é a mesma coisa mesmo, ok? Vamos voltar, né? E agora a gente vem aqui, segura, né? WhiteJet. O nosso tem um Camaro com um preview image. Tá aqui o Camaro, né? Eu falei, fui lazy, era pra ter colocado outra imagem, eu ter colocado a imagem do próprio WhiteJet rodando já, ter colocado um print. Segura ela, né? Escolhe onde você quer colocar. A gente colocou aqui 350dp porque ele se encaixou legal, foi o que eu achei que se encaixou legal. Vou soltar e tá lá, né? Já carregou, lembrando que essa imagem foi carregada pelo Glide, ok? Pelo download. E tá aí o nosso AppWidget, né? Mas até agora a gente não sabe se está funcionando, beleza? Aqui tá como funcionou lá, como se fosse a Tubar, como eu falei, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos ver se esse camarada tá abrindo a Activity, vou clicar nele. Abrir o Activity principal, como a gente estava esperando, beleza? Vou voltar, ok? E esse camarada aqui ele tem que atualizar, na verdade ele vai dar um shuffle, né, que é a mistura da nossa lista, vai misturar os itens, dando a impressão de que a gente está carregando novos carros, mas não, vamos ver se vai funcionar. Beleza, funcionou, né, o shuffle. Eu queria mostrar muito essa parte aqui também por causa do update, quando você vir aqui no info,
que tem um tempo de update, para você saber quem é que você vai chamar, né, para realizar a conexão, enfim, o trabalho pesado. Se a gente voltar aqui no provider, né, sabendo que eu chamei esse camarada aqui, você pode chamar ele aqui sem problema. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse camarada aqui, vou colocar aqui no final, ok? Para cada, no caso a gente tem que chamar ele para cada app.yjet ID. O collection é o mesmo sempre. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar e vou chamar um update. Um update ele quer o context, depois ele quer o app.yjet manager, né? Depois ele quer os IDs, né? app.yjet IDs. Como a gente só tem um aqui no caso, a gente vai fazer o seguinte, new int colchetes chaves app.yjet ID. Okay? Mas antes de rodar isso aqui, vamos rodar ele logo, né? Vamos rodar ele logo. A gente tem que fazer um outro teste ali, que é de abrir o item, na hora de a gente clicar no item, abrir a activity correta do carro. Ok, né? Você vê que ele carrega de novo o widget. Beleza. Se eu apertar no shuffle, novamente, né? Agora a gente está indo pelo um update. Para te mostrar aí, aqui você também pode fazer o trabalho pesado no update, ok? Aqui ele vai mostrar o carregando, enquanto ele não carrega tudo, não termina. Mas se você vai no Google Collection, eu recomendo que você faça o que a documentação está pedindo, que é trabalhar lá no on dataset change ou no get view at, ok? Então, voltando aqui ao nosso emulador, vou clicar no Porsche, né, e abriu, né, a página correta do Porsche, por causa lá da nossa imagem, que a gente fez o filtro, enfim. Vou voltar aqui, né, e abriu 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Vamos ver o que eu fiz aqui de errado, né? O nosso problema foi aqui, ó, tá? Eu não tinha colocado o brake. E o que acontece? Eu tenho 10 carros apenas, diferentes, e essa lista está carregando mais de 10. E aí dava o mesmo carro e ele carregava mais de uma vez, enfim. Só colocar o brake aqui, que resolve, a gente roda novamente. Tá lá, carregou novamente. Vamos voltar. Vou clicar aqui no zona. Beleza, né? Tá aí funcionando. Então isso aí, esse é o nosso app.yjet. Se você quiser movimentar, jogar fora, se joga onde você quiser aí. Se quiser mudar lá a largura, a altura mínima, enfim, você vai lá no arquivo de info. Vem aqui, leia esses documentos. Esse aqui é bem simples, ok? Mas esse daqui é bem completo, ele fala muito mais coisa, outras formas de implementar, utilizando a Configuration Activity, que eu acabei não utilizando aqui porque a gente não viu necessidade disso. E aí tem as classes entidades que a gente acabou utilizando. Enfim, eu vou ficando por aqui, o projetinho vai ficar embaixo para download, ok? Valeu, obrigado e tchau!